Do segundo ano. Hoje nós vamos aprender seno, cosseno e tangente de um arco, tá? Então, de novo, aqui nós temos a circunferência trigonométrica. Lembre-se que é uma circunferência com o centro na origem. O raio dela mede 1. Então, essa distância de O até P aqui, ó, é 1. Tá? A origem dos arcos sempre nesse pontozinho aqui, que eu vou chamar de ponto A. Então, todos os arcos que eu medi na circunferência trigonométrica no sentido anti-horário, vai começar aqui no ponto A. Então, esse arco aqui, ó, de vermelho, o arco AP, ele tem medida X. Então, vamos definir o que é o seno, cosseno de X. E depois eu vou definir a tangente. Então, ó, o seno de X, nós já sabemos a definição. É o que? O cateto oposto dele é esse segmento aqui, ó, PQ, dividido pela hipotenusa, que é esse comprimento OP aqui, ó. Só que o segmento OP é o raio da circunferência trigonométrica. Nós já definimos que o raio da circunferência trigonométrica mede 1. Então, o seno de X é igual ao segmento PQ. Ou seja, esse segmento pontilhadozinho aqui, ó, o comprimento dele é o seno de X. Agora, perceba, ó, esse comprimento PQ é o mesmo comprimento de OR. Então, na realidade, esse comprimento aqui, ó, que é o seno de X, que nós vimos aqui, eu vou trazer ele para cá. Então, o seno de X é esse comprimento aqui, ó. Seno de X. Então, só isso. Então, o que é o seno do arco X? É o comprimento linear desse segmento. Então, se eu fosse medir aqui com a réguazinha, ó, o seno de X era esse comprimentozinho aqui linear. Aí, perceba que o seno de X, nós vamos medir ele sempre no eixo Y. Tá? Então, onde é que vai estar definindo o seno? No eixo Y. Já o cosseno do arco X é quem? Ó? Cateto adjacente, tem um segmento OK, dividido pela hipotenusa, que é OP, que já vou botar 1. Mas dividir por 1 dá OK. Então, ó, o cosseno é esse segmentozinho aqui, ó. Esse comprimento linear do arco. Então, ó, repare que o ponto P, ele está no plano cartesiano e está na circunferência trigonométrica. Tá? Então, aqui é o cosseno de X. Aí, lembre que todo ponto no plano cartesiano é definido por um par ordenado de número, ó, x, y. Agora, esse ponto no círculo trigonométrico, as coordenadas dele, quem é? Ó? É o cosseno x e o seno de x. Ou seja, o seno de um arco no círculo trigonométrico é a ordenada do ponto. E o cosseno é a abscissa do ponto. Então, sempre quando eu tenho um arco trigonométrico, eu vou ter o par cosseno e seno. O cosseno vai ser no eixo X e o seno vai ser no eixo Y. Professor, e a tangente? Aonde vai estar? Perceba que eu tracei um eixo paralelo ao eixo das ordenadas aqui. Aí, eu vou completar esse segmento até ele cortar o eixo vermelho aí. Então, ele vai cortar nesse ponto que eu vou chamar de S. Aqui, ó. Aí, perceba que aqui eu tenho dois triângulos, retângulo, ó, o triângulo OSA e o triângulo OPQ. Certo? O que é que eles têm em comum? Ó? Eles têm um ângulo de 90 graus aqui e tem o mesmo ângulo X. Então, esses ângulos, esses dois triângulos aqui são semelhantes. Ou seja, o triângulo OPQ, ele é semelhante ao triângulo OAS. O que quer dizer semelhante? A razão entre os segmentos correspondentes são
proporcionais, tá? Então, o que eu posso dizer aqui, ó? Esse comprimento aqui, ó, OA, certo? Ó. Do pequenozinho, ó, cosseno de x dividido por OA é igual, agora eu vou pegar esse segmento aqui, ó, PQ, que é o seno de x, dividido por AS. Repare. Aí o que eu tenho? OA é o raio da circunferência, mede 1. Então eu tenho cosseno de x sobre 1 é igual seno de x dividido por AS. Fazendo a multiplicação aqui cruzada, eu vou ter aqui o cosseno de x multiplicado por AS é igual ao seno de x. Vou passar o cosseno dividindo, eu vou ter AS é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Quem é AS? É esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, tá? É o AS. Só que o AS é igual a seno dividido pelo cosseno. Aí nós aprendemos nas aulas anteriores, lá nos razões trigonométricas, no triângulo retângulo, que seno dividido pelo cosseno é a tangente. Então, esse segmento AS é a mesma coisa da tangente. Ou seja, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Agora, isso é igual, ó. AS é a tangente de x. Olha que maravilha. O seno e o cosseno vai ser medido o seno no eixo y, cosseno no eixo x, e a tangente eu precisei de um eixo auxiliar. E aí, por semelhança de triângulo, nós definimos a tangente. Ó. Tangente de x é igual à medida desse segmento aqui, AS. Ó. Então, é isso que a gente define de tangente de um arco X no círculo trigonométrico, tá? Então, ó, nós temos seno, cosseno e tangente. Vamos ver os próximos exemplos.